Despertar! Eu sou Renata e junto com meu amigo Rodrigo, nós estamos fazendo uma série de lives sobre este livro aqui, Atitude Diária, da autora Nilza Alarcon, aonde nós estamos trabalhando, mostrando o programa de autoconhecimento, né? Tanto eu quanto o Rodrigo, a gente já estuda autoconhecimento há muitos anos e nós estamos com esse estudo, né? E principalmente desse livro. É um livro pequeno, simples, mas profundo. E o Rodrigo tá entrando aí. Boa noite, Rodrigo. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo Oi, Renata. ótimo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que está aí no Mato Grosso? Tudo bem, cara, a gente tá muito quente, mas tá gostoso, deve estar agora 36 graus, mas tá um bafor, mas tá gostoso. Aqui em Santa Catarina entrou frente fria. Estamos Fria? com tempinho nublado, com garoa. Ah, Um não, pouco aqui não chove, diferente daí. aqui não tem nem previsão de chuva. Daqui a pouco vai romper essa bolha e vamos levar chuva para aí também. Boa, que venha, recebo, recebo. Eu estava aqui explicando, né, para quem está chegando, Aham, que nós estamos então fazendo um trabalho de divulgar, né, esse autoconhecimento através desse livro Atitude Diária da Nilza Alarcon. uhum. E já estamos há mais de 10 lives, né? Cada semana o nosso objetivo é falar sobre um capítulo, então a dinâmica é a gente ler o capítulo e depois a gente discorre sobre ele, fala sobre vivências pessoais. Aqui é um bate-papo e principalmente, né, uma troca, né, Rodrigo? Sim, essa é a ideia, a gente compartilhar esses tantos anos aí com vocês, né, de experiências, de estudos, de uma forma cada vez mais prática. Pena que a gente não consegue reunir todo mundo numa sala, juntos, para filosofar. Ainda bem que temos a internet para fazer isso, cada um no seu sofá, na sua casa, no seu carro. A gente pode se reunir e não somente ler, partilhar, estudar, escutar e praticar, mas a gente pode, e sim, dessa forma, estar somando a muitas outras pessoas e muitas outras energias que estão querendo cultivar cada vez mais o bem para melhor sempre e assim dar uma equilibrada na energia do mundo, do universo. É isso aí. Então, como que funciona a dinâmica, né? A gente está fazendo a partilha de cada semana a gente lê um capítulo, são capítulos bem curtos. Depois a gente Uhum. conversa sobre o capítulo. No final, o Rodrigo passa um exercício para a gente, que é um exercício, uma proposta de um exercício para a gente trabalhar durante a semana. E também o Rodrigo conduz uma respiração para que a gente absorva esses conhecimentos, né? Para que a gente saia da live um pouco melhor do que a gente entrou. E o Isso. título da nossa live de hoje é Reaprendendo a Falar. É isso mesmo, né? Nós vamos reaprender a falar de uma maneira muito mais positiva. Então, o texto hoje ele é um texto bem curto, né? Frases bem Uhum. curtas, e ele começa assim: muitas vezes nos deparamos com palavras ou pensamentos negativos que podem nos programar de forma inconsciente. A primeira coisa que devemos fazer ao perceber isso é programação negativa cancelada. Aqui, gente, a gente tem que dar um comando para nossa mente, né? E aí, Rodrigo, o que mais? Hum. E por outro lado, quando recebemos algo positivo, como um elogio ou um reconhecimento, devemos aprender a aceitar. Não devemos deixar que pensamentos de dúvida ou insegurança nos dominem. Nesse momento, é hora de afirmar: eu mereço essa felicidade. E com confiança registrar. Programação positiva registrada. Agora, quando ouvimos algo que não temos certeza se é verdade ou não, conseguimos discernir de imediato, devemos dizer pendente de avaliação. E para aquelas informações que vêm de fontes duvidosas, como a mídia, que muitas vezes tenta nos manipular,
podemos decretar. Sugestão suspeita. Acende uma luzinha e diz sugestão suspeita. Devemos ser cautelosos com o que a mídia nos apresenta, pois nem tudo que vemos ou ouvimos é verdade. Às vezes há intenções escondidas por trás de cenas, certas mensagens, e é importante manter uma mente crítica e independente, né? Um exemplo prático. Se alguém nos insultar dizendo você é um burro incapaz, ao invés de negar diretamente dizendo não, eu não sou burro, a melhor forma de lidar é cancelar a negatividade com programação negativa cancelada e seguir afirmando o oposto de forma positiva. Eu sou inteligente e capaz. Boa. E aqui ele conta uma historinha de um momento bem pessoal, bem particular deles de vida, de casal, né? Provavelmente ninguém vai se identificar aqui, porque casal normalmente não briga, né? É tudo muito harmonioso sempre. Sempre é uma harmonia. Programação registrada, né? Programação assertiva confirmada. Isso aí. Então aqui a historinha diz assim, ó. Um dia, o Alarcon, esposo da dona Nilza, escritora desse livro, exclamou: "Você é uma chata." E ela respondeu para ele: "Eu sou adorável, querido. Por isso, tenho de rejeitar essa expressão. Não vou deixar que você me programe e, por isso, programação negativa cancelada. Você pode dizer que eu fiz é chato e continuo sendo adorável." Viu só que chave aqui? Ela falou assim: você pode dizer que o que eu fiz pode ser chato, mas eu, a pessoa, continuo sendo adorável. E ele riu. Isso aí. Achou divertido. Então, gente, voltando aqui, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto, que é um texto pequeno, mas ele tem uma profundidade muito grande, né? Então, muitas vezes nos deparamos com palavras ou pensamentos negativos que podem nos programar de forma inconsciente. A primeira coisa que a gente deve fazer ao perceber isso, é dar o comando: programação negativa cancelada. Esse primeiro ponto é sobre como o nosso cérebro tende a absorver a negatividade, sem que a gente perceba. Sempre que ouvimos algo negativo, seja de nós mesmos ou de outros, precisamos agir rapidamente para cancelar essa mensagem. Ao dizer programação negativa cancelada, estamos reprogramando nossa mente e evitando que aquela energia nos afete. É como um antivírus da alma. Vocês já pegaram absorvendo algo negativo sem querer? Então, assim, ó, todas as vezes que vocês ouvirem algo negativo, todas as vezes que alguém falar algo negativo de você, nem responde. Se você puder falar alto, melhor ainda. Você vai falar programação negativa cancelada. Se você não puder falar alto, fala para você mesmo, programação negativa cancelada. E automaticamente já faz uma programação afirmativa, né? Afirmativa. Isso aí. Isso a gente começa a perceber o quanto a gente começa a ganhar de atenção. E não só de atenção, mas quando a gente começa a ganhar muita autoconfiança. A gente não fica mais se submetendo a qualquer coisa. E a gente começa a se impor de uma forma muito assertiva e positiva, né? Dizendo o negócio seguinte: ó, não vem me programar. É da tua boca. Eu cancelo essa programação e afirmo: eu não sou nada disso, eu sou isso, isso, isso e isso. Isso vai deixando a gente cada vez mais empoderado de si mesmo e cada vez mais livre para não deixar qualquer coisa, como ali deu o exemplo, a qualquer vírus se instalar. E aí a gente só não deixa ele se instalar, como no lugar dele já coloca uma coisa positiva. Então a gente não deixa ele vago, a gente já coloca algo positivo para já estar potencializando o nosso hardware com coisas, com aplicativos e softwares e ferramentas que realmente agreguem alguma coisa. Eu adorei aqui falar que é como um antivírus para a alma, né? É isso mesmo. Fantástico. O vírus da negatividade que é ali instalar, você fala programação negativa cancelada. Né? Nem vê, Renata, não tem. E muita gente não dá bola. Ah, mas é só uma frase, nada a ver. Quem falou que as nossas neuras e travas de hoje não foi uma frasezinha nada a ver 20 anos atrás, 50 anos atrás, 2 anos atrás, e que acaba minando
uma mentalidade, acaba minando um relacionamento, acaba minando uma empresa. Ah, mas é só uma frasezinha. E ali fica remoendo. Até que esse vírusinho pequenininho trava o computador e tu vai ter que gastar uma grana para limpar tudo e depois sem instalar tudo. Ainda sem uma máquina, tudo bem. Agora as pessoas estão fazendo isso com o quê? Com remédio, com psicólogo, psiquiatra, se dopando porque não estão conseguindo retirar esses vírus, por falta de atenção. Por outro lado, quando recebemos algo positivo, como um elogio ou um reconhecimento, devemos aprender a aceitar. Não devemos deixar que pensamentos de dúvida ou insegurança nos dominem. Neste momento, é hora de afirmar: eu mereço essa felicidade. Uhum. E confiança a registrar. Programação positiva registrada. Aqui a ideia é que muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar elogio e coisas boas. É como se inconscientemente a gente achasse que não merecesse aquilo. A gente precisa mudar isso, gente. Sempre que algo positivo vier até nós, temos que internalizar essa positividade e acreditar que merecemos. Aceitar e registrar essa programação positiva nos fortalece emocionalmente. Pensem em como vocês reagem quando recebem um elogio. Será que aceitam de verdade ou tem impulso de minimizar? Quantas vezes alguém falou assim, nossa, que roupa linda, aí você fala, nossa, mas você é tão velhinha. Boa. Nossa, você tá com um corpo lindo. Ai, mas eu tô gorda, preciso emagrecer uns 3 quilos ainda. Olha Ai, o só seu como a gente... cabelo tá tão lindo, o que que você fez? Não tá lindo nada, tá sujo, tem 3 dias que eu não lavo. Gente, se alguém te elogiar, só aceita. Só aceita. Assim, ó, a gente tem que aceitar o elogio, a gente tem que aceitar, de dizer assim, ó, eu mereço. E aqui colocar, né? Programação positiva registrada. Registrado. Nossa, Rodrigo, te admiro tanto com aquelas poses de yoga que você faz. Como você é Opa! flexível. Sou mesmo, muito obrigado. Cada vez mais flexível, mais forte, mais seguro. Uhum. É isso aí. Aceito, recebo. E olha só que é um paradigma isso, né, Renata? Porque quando falam, tu é chato, tu é não sei o quê, tu é magrelo, a pessoa segura aquilo e não rechaça. E aceita aquilo. E quando alguém fala, nossa, Rodrigo, tu é flexível, tu é forte, tu é bonito, eu digo, ah, não, não é bem assim também, né? Ai, Tem eu tô que com ver. a Ainda barba sem bom, fazer. é. Aí o que é ruim, a gente aceita. O que é de bom, a gente não aceita. Que neurose que é essa, né? Que, que visão distorcida, né? Sobre nós mesmos e sobre aceitação, sobre gratidão, sobre merecimento. Que coisa, hein? E o interessante é que isso não é só nós dois aqui ou quem está nos vendo. A humanidade quase toda é assim. E o próprio inconsciente coletivo, muitas vezes a gente nem acredita naquilo, mas muita gente diz que, mas será que se eu falar? Enfim, a gente vai falar Será de que se eu mais aceitar o temas. elogio, eu não vou estar sendo Isso, soberba? Será sobre que não vai exatamente. achar que eu sou É, vaidosa? Gente, se a ai, pessoa te elogiou, aceita e diz programação aham. positiva registrada. E se for um elogio ainda meio sarcástico, tu diz, realmente, eu sou mesmo. Tempo atrás eu recebi um elogio meio sarcástico, né? E eu falei, muito obrigado, sou mesmo, verdade. Sou ainda muito melhor que isso daí. Eu nem acredito o quanto. A pessoa ficou toda constrangida, né? Quis me sacanear, eu disse, não. Eu recebo a programação positiva, independente se tu tá sendo sincero ou não. Agora, se fosse É isso ao aí. contrário, aí eu tinha negado. Mas É isso enfim. aí. Mas entendem, gente, como a gente precisa realmente reaprender a falar. O título dessa live, né? O reaprender a falar é Aprender a sobre falar. isso, né? Sobre, primeiro, a gente tá falando mais coisas positivas, mas principalmente quando a gente receber, a gente entender isso. E aí, Uhum. agora, né? Quando ouvimos algo que não temos certeza se é Certeza. verdade ou não, e se a gente não consegue discernir de imediato, devemos dizer pendente de avaliação. Ao invés de sair julgando, né? Nem tudo que a gente ouve a gente precisa de aceitar de imediato. Às vezes, recebemos informações que não conseguimos processar de imediato. Isso é normal, gente. Em vez de absorver tudo como verdade, podemos simplesmente deixar em
pendente para Entendi. avaliação. Isso nos dá tempo para refletir e decidir se aquela informação é útil ou não. É um Uhum. mecanismo de defesa mental que nos ajuda a manter clareza. Vocês já passaram por isso? Quando ouviram algo e ficaram em dúvida se era verdade? E hoje a gente tem tanta informação, tem tanta gente falando tanta coisa, né? Que é importante a gente, ao invés de começar a julgar antes, para um pouquinho. Ó, essa informação está pendente de avaliação. Deixa eu Uhum. processar um pouco mais. Deixa eu sentir no meu corpo. Como é importante a gente sentir no corpo da gente a informação, para ver aonde que ela ressoa, né? Se aquilo ali está me trazendo alguma coisa boa ou não. Às vezes a gente ouve alguma coisa que o coração dispara, dá um aperto no estômago. Mesmo que a pessoa diga que é verdade, será que aquilo é uma verdade para você? Né? Então, isso é importante da gente começar a considerar Uhum. também. Não julgar na hora, está pendente de avaliação. Uhum. Por isso, até que no final de cada live, a gente sempre comenta, né? Gente, o que foi de bom, guarda. O que não teve nenhuma ressonância, já deleta, diz a programação negativa cancelada. E o que ficar em dúvida, né? Guarda e fica refletindo depois. A gente sempre lembra isso no final das lives. Então guarda, reflete, se coloca naquele ponto de vista e dá uma analisada se funciona, se não funciona. De repente funciona até um certo nível e você tem um entendimento diferenciado que vai melhorar a sua visão de mundo, de si mesmo. Agora, a grande chave desse exercício aqui é que ele realmente nos coloca num ponto de estar sempre atento para percebermos esses fluidos sugestivos, né, de afirmação ou de negação ou de contradição, para a gente estar cada vez mais alerta, esperto, para não ficar embarcando em qualquer coisa e se reprogramando com qualquer coisa. A gente fala aqui de uma forma muito informal, muito impessoal, ou pessoal, enfim, íntima, Renata e eu aqui com vocês, mas isso, essa questão de cancelar a informação negativa, né, a vibração negativa, registrar uma positiva e deixar pendente para reflexões póstumas algo que está em dúvida, isso não é um papo meio da Renata. E não é um papo que a Dona Nilza apenas colocou aqui num livro de autoconhecimento, transpessoal, espiritualístico, energético. Isso é neurociência atual. Isso é neurociência como é que estava na moda agora? Quântica. Isso que é uma informação quântica da neurociência mais aprimorada e mais tecnológica que tem atualmente. Tá? E esse livro foi feito nos anos 90. Sabe? Então, de uma forma sutil, a gente fala ainda de uma forma sutil, mas quem ficar em dúvida vai pesquisar e vai ver com os mais experts, doutores do mundo inteiro, vão falar a mesma coisa, com uma linguagem polida, técnica. Eu Mas a nossa gosto ideia aqui com essas também. lives é simplificar, né? Acessibilizar. Eu gosto também. Eu aprendi num curso que eu fiz, que ao invés de julgar o que os outros falam ou as informações que estão aí, é simplesmente um interessante ponto de vista. Porque assim, ó, quem somos eu e o Rodrigo estamos aqui para compartilhar algo que nós acreditamos. Mas você não precisa acreditar no que eu acredito. E nem o Rodrigo precisa acreditar no que eu acredito. Eu tenho um interessante ponto de vista, Rodrigo tem um interessante ponto de vista, assim como você que está ouvindo também tem um interessante ponto de vista. E se você acredita que algo aqui é bom para você, programação positiva registrada. Se você acredita que você não faz ideia se isso é bom ou não, Uhum. pendente. E se você não acredita nisso, programação cancelada. Nem guarda, entendeu? Mas ao invés da gente tentar convencer alguém de algo, de brigar por pontos de vista, de tantas polaridades que existem, por que não só simplesmente considerar que aquilo é um interessante ponto de vista, Uhum. né? Eu acho que essa mania que a gente tem, né, de colocar tudo como a gente tem essa dualidade, né, de sempre registrarmos alguma coisa como sendo moral ou imoral. E quando a informação ela é compartilhada de uma forma genuína, passiva no sentido de não querer impor nada, tem uma certa amoralidade na palavra. É o nosso cérebro
a nossa cognição, que acaba colocando imoral ou moral, e acaba rechaçando ou confirmando. E a ideia desse trabalho todo, desse texto aqui, é você começar a ter um pouco mais esperto, né, para não ficar suscetível a qualquer julgamento de imediato. A não ser que caia claramente para você como sendo verdade, show de bola. Agora, quando tiver qualquer ponto de dúvida ou de dissonância, já cancela na E hora. aí Mas de vem, qualquer forma, você vai ganhar atenção, muita atenção. aí vem a quarta parte, né, que diz assim: e para aquelas informações que vêm de fontes duvidosas, como a mídia, fake news, né, que muitas vezes tentam nos manipular, podemos decretar sugestão suspeita. Devemos ser cautelosos com o que a mídia nos apresenta, pois nem tudo que vemos e ouvimos é verdade, né? Esse ponto é sobre o poder da mídia e como muitas vezes a gente é influenciado sem perceber. A mídia tem a capacidade de moldar nossas opiniões e nem sempre o que é apresentado é fiel à realidade. Precisamos ser muito críticos, gente, e colocar certas informações sobre suspeita. A ideia é não sermos manipulados e mantermos nossa liberdade de pensamento. Pensem nas últimas notícias que vocês ouviram. Será que já foram influenciados por alguma informação sem questionar? Aqui, gente, hoje, então, em dia, com a inteligência artificial, que está clonando voz, clonando imagem, clonando um monte de coisa, a gente tem que suspeitar. Antes de entrar aqui na live, eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo que a mãe dele caiu num golpe. Que ela viu uma propaganda da Gisele Bündchen falando que a Farm, que é uma marca do Rio de Janeiro, estava vendendo uma mala. Mas era uma, assim, você só precisava pagar o frete da mala, que era R$ 57, que eles iam te mandar uma mala da Farm, que é uma marca bem cara, né? De graça. Porque era uma ação da Gisele Bündchen. Era uma imagem da Gisele Bündchen, mas você via que a boca dela tinha sido manipulada, né? Então a voz era dela, porque eles clonam a voz das pessoas agora. Porque tem 1 milhão de vídeos dela na internet, né? E aí a mãe dela pensou, nossa, mas a Gisele Bündchen tá falando da Farmer, nunca que eu ia suspeitar. E eu fui olhar nos comentários, né? E uma pessoa falando, eu caí no mesmo golpe da cafeteira dos Três Corações, que também estavam dando cafeteira, era só pagar o frete que dava cafeteira. Gente, nenhuma marca dá coisa assim. A mesma coisa assim, ó, compartilha isso que o cachorrinho vai ganhar R$ 1. Isso não existe. O Instagram não dá dinheiro para ninguém dessa forma. Então, quando for coisas assim, a gente tem que suspeitar. Quando é bom demais para ser verdade, e agora, principalmente agora com a inteligência artificial, a gente tem que duvidar de tudo, porque eles estão clonando tudo. Então, assim, principalmente agora, gente, é muito importante. Nós estamos num ano, né, de eleição. Tem eleição no Brasil todo, tem eleição nos Estados Unidos, né? Então, a quantidade de coisas que a gente recebe, a gente tem que suspeitar, tem que colocar aqui, ó, programação é suspeita, né? A gente tem que colocar aqui, ó, a gente tem que dizer, ó, sugestão suspeita. E principalmente, não sei se vocês sabem, mas quanto mais eu vejo vídeos sobre uma coisa, mais o Instagram e o YouTube vai me mostrar mais coisas daquilo. Então, por exemplo, quanto mais eu vejo coisas sobre queimadas, mais coisas sobre queimadas vão aparecer. Para quê? Para te estimular a ficar naquela mesma bolha ali. Então, é muito importante vocês diversificarem as pesquisas de vocês buscarem de outras fontes e suspeitem de informações que vocês recebem no WhatsApp. Se alguém pedir Pix para vocês, suspeitem, né? O meu telefone teve um tempo atrás foi clonado, meu WhatsApp foi clonado. Então, assim, é uma situação muito chata e a gente está suscetível a isso. Mas a gente tem que estar com essa questão de sugestão suspeita, entendeu? Ó, isso daqui está muito suspeito. Isso aqui está muito suspeito. Então, eu vou prestar atenção.
Então é muito importante, Uhum. gente, muito importante mesmo. Nesse mundo que nós estamos, nesse momento agora, principalmente com tanta IA fazendo tanta coisa, né? Tanta inteligência artificial fazendo tanta coisa, a gente tem que suspeitar de tudo. Chegou um momento, a gente pode falar que em 1500, quando não tinha nada, era dois, três que tinham um certo conhecimento e manipulava esse conhecimento para a grande maioria ser manipulado, era fácil. Dizer, ah, mas eu não sabia. Agora, 2024, a gente seguir todo e qualquer tipo de informação, sem pelo menos ver uma outra, uma outra fonte, ou pelo menos mais duas fontes, e dar uma questionada para alguém que a gente confia e pode nos auxiliar, é muita, não vou falar, vou falar, não é muita irresponsabilidade, muita preguiça, digamos assim, muita indolência, sabe? A gente está sendo vinculado a muita informação, né? A gente está tendo acesso a muita informação de forma ativa, quando eu pesquiso na internet, e de forma passiva, principalmente, um monte de propaganda. E ficar repetindo tudo, sem ter um mínimo de senso crítico, um mínimo de liberdade de poder escolher, e só ficar repetindo, eu acho que não é mais um momento para esse, sabe? E no momento, sempre a humanidade precisou. E atualmente a humanidade continua precisando, talvez até mais, de pessoas como nós, como vocês que estão aí com a gente. Quem vai ler, vai escutar esse vídeo mais vezes, ativar um observador interno para ter um pouco mais de tempo para você discernir. Ou registra uma programação, ou deleta diretamente, ou deixa para refletir e pesquisar sobre ela. O que seria esse observador interno, Rodrigo? Só para quem está ali, não Então, sabe, nunca ouviu falar de observador interno. esse observador interno, então, Renata, o que nos ensinaram é essa partezinha nossa que pergunta antes de responder, que pensa um pouquinho antes, analisa um pouquinho antes de agir de forma instintiva. Um exemplo, se eu passei, alguém me disse uma coisa, uma maledicência. Antes de responder, eu observo para ver qual que é o impacto psicológico em mim naquilo, não julgo e tento fazer uma reflexão sobre aquele tema, para depois de um discernimento mais apurado, poder responder de uma forma mais assertiva. Então, o observador interno, ele é imparcial e impessoal na nossa interação com a vida. Para dar um pouco mais de tempo e o nosso instinto, aquele de luta e fuga, né? Dá tempo de ser freado e a gente não no instinto e não na passionalidade agir e poder ter um pouco mais de tempo do nosso raciocínio e da nossa sabedoria poder agir de uma forma mais efetiva. Isso nos dá mais liberdade, poupa energia e, por vezes, resolve muito mais coisas. Tá? Então, gente, Então, ligamos esse o observador observador, interno, né? o mundo nunca teve tão precisando disso. Hoje eu estava conversando com uma amiga, até a Ali está aqui. Né? Foi lá ver sobre um pacote de viagem que a gente vai falar e não sei o quê. E ela, daí começou a filosofar sobre alimentação, sobre yoga, sobre autoconhecimento, sobre, enfim. E ela passou uma informação que eu não sabia que era tão grave. Por mais que o mundo esteja tão falando, as pessoas falando sobre inclusão, sobre respeito, sobre paz, 92% dos países do mundo estão em algum tipo de guerra devido a conflitos. Nunca se falou tanto em incluir, em respeitar, em ser mais permissivo, sabe? Em paz, em amor, tolerância. 92%, gente, do mundo está em guerra. De alguma forma, ou política, ou religiosa, ou econômica, ou comportamental sociológica, ideológica. 92%. Por quê? Porque não estão atentos, a grande maioria. E só responde reativamente. Não diz programação negativa cancelada, ou não diz programação positiva afirmativa, ou diz vou refletir, mas não vou reagir. E continuam falando sobre inclusão, respeito, acessibilidade e inclusão. 92% está excluindo e se brigando, se impondo. Por isso esse trabalho que a gente, Renato, estamos fazendo com vocês, com a gente, para gerar um pouco mais de senso crítico, de liberdade, de dizer, gente,
Tá todo mundo brigando para quê? Programação negativa cancelada. Eu E vou é ser uma pessoa um interessante pouco que mais o Rodrigo atenta para ser mais acabou. amorosa. E é interessante que o Rodrigo acabou de falar, né? Que independente se tem, sei lá, uma, duas, 10 mil pessoas assistindo essa live, primeiramente, nos ajuda, eu e o Rodrigo, a nos tornar pessoas melhores, porque a gente tem que estudar, a gente É, tem que ler, a gente é. está aqui refletindo, né? E quanto mais a gente está fazendo isso, mais a gente está trabalhando o nosso eu, né? E aí o texto termina assim, né? Se alguém nos insultar, dizendo você é um burro incapaz, ao invés de negar diretamente, a melhor forma de lidar é cancelar negativamente. Programação negativa Uhum, cancelada cancelado. e seguir afirmando o oposto. Eu sou inteligente e capaz. Por fim, nós temos um exemplo prático de como reagir a insultos ou críticas negativas, né? Quando alguém diz algo prejudicial, nossa tendência é responder na defensiva, mas isso apenas reforça a mensagem negativa. Ao invés disso, devemos cancelar a negatividade Uhum, e reprogramar nossa mente com afirmações positivas. Dessa forma, mantemos nosso poder e não permitimos que a negatividade tenha esse efeito. Já se pegaram respondendo de forma defensiva a críticas e perceberam que isso só piorava as coisas? Quantas vezes alguém vai falar algo para você e você, ao invés de aceitar aquilo até como um feedback, como uma forma de você melhorar, você já entra com quatro patas na defensividade e nem ouve o que a pessoa está falando. Então, assim, a uhum. primeira coisa, se você não concorda, já diz, ó, programação negativa cancelada. Vamos conversar sobre isso? Então, como foi o exemplo ali da dona Nilza, né? O senhor Alarcon chegou para ela e falou assim: ah, você é uma chata. Aí ela disse: meu amor, programação negativa cancelada. Eu não sou chata, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou um ser humano iluminado. Eu sou um pedaço da fonte criadora, né? Eu sou um com aquele que me fez vir à luz da existência. Agora, aquilo que eu estou fazendo pode ter te chateado, mas isso também é um Uhum. problema seu, entendeu? Exatamente. E isso que é agir de uma forma inclusiva, respeitosa, né, e amorosa. É não se identificar na primeira pessoa e perceber de uma forma muito até mesmo humorada. Cara, o negócio é o seguinte, se alguém tem um presente ruim para te dar e tu não pediu esse presente, para que ele vai aceitar? Deixa o presente com quem quer te dar. Simples assim, né? É. E aqui tem até uma historinha, né? Imagine que a sua mente é como um jardim. Cada palavra que você ouve é uma semente. Se você permitir que sementes ruins, como insultos e críticas, cresçam sem controle, seu jardim ficará cheio de ervas daninhas. Mas se você cuidar desse jardim, cancelando as ervas daninhas e plantando sementes boas, seu jardim florescerá. Assim como um jardineiro cuida do seu espaço, devemos cuidar da nossa mente, né? Às vezes a gente cuida mais da nossa casa do que da nossa mente. A gente deixa as pessoas acabarem enfiando coisas dentro da nossa cabeça Sim. e deixar e fazer com que a gente acaba, como o Rodrigo falou, né? Quantas neuras a gente tem hoje que foram sementinhas plantadas por uma mensagem negativa que você aceitou quando era criança? Ah, não, o Rodrigo é tímido, o Rodrigo é tímido. Olha que criança tímida, que criança tímida. Aí cresce o Rodrigo dizendo: ah, não, eu não gosto de falar em público porque eu sou tímido. Quem foi que te disse que tu era tímido, É. criatura? Aham. Bem assim. E falando sobre mente, sobre programação, essa história de ficar atento e desprogramar coisas não é apenas sobre terceiros, tá? Esse cuidado é importante termos dentro da gente, porque, como eu já falei em outras lives, se passam na média 90 mil pensamentos dia em cada cabecinha nossa. Na tua, na minha, de todo mundo. 90 mil pensamentos dia. 90% é inconsciente. A gente nem percebe. E outra grande parte nem é nosso. E os que a gente consegue escutar, normalmente, a gente fica só negativo. Ah, Rodrigo, mas será que é verdade isso que tu está falando? Gente, é só ver as estatísticas de venda de remédio. Por que o mundo está tomando tanto psicotrópico? Por que tem tanta gente fumando maconha,
bebendo, tomando Rivotril, porque dentro da cabeça passa tanta coisa negativa e normalmente isso vai fixando, vai sendo absorvido como uma esponja pela nossa cabeça, pelo nosso coração, que a pessoa acha que só tem uma forma de ela lidar com isso, que é não vendo, se dopando. E aí a ideia não é essa, a ideia não é fugir, a ideia é olhar e dizer, para cada desses 90 mil pensamentos que tu consegue ver, programação negativa cancelada. Eu sou justamente ao contrário disso. Eu sou forte, bonito, saudável e bem-estar. Então, se você tem, né, é só para cuidar que o trabalho é externo, mas muito é interno, porque a gente vê muita gente segura fora, mas que toma caixas e caixas de remédio. Então, cuidem não só de remédio, como ou alimentos ou comportamentos, né? Então, a importância de estarmos atentos para registrar somente o que é de bom, bem e belo, deletar o que não presta. Isso é muito importante, esse trabalho interno é muito importante. E eu gosto também, né, da gente. O que você tá vendo no espelho da sua vida, né? Nossas palavras, gente, elas são como um reflexo em um espelho. Quando você olha para o espelho com negatividade, é isso que você vai ver refletido, né? Mas se você começar a afirmar coisas positivas, boas sobre nós mesmos, o reflexo se tornará mais positivo. Então, assim, se eu acordo de manhã, olho pro espelho e já falo, nossa, mas tá acabada, como você tá gorda, que cabelo horroroso, nossa, cheio de ruga, meu Deus do céu, se não é esse filtro do Instagram aqui, ai meu Deus, quanta mancha, quanta pinta, quanto isso, quanto aquilo. Como é que eu vou me olhar, como é que eu vou me sentir olhando no espelho? Nossa, feia, acabada, horrorosa, né? Agora, se eu olho pro espelho e digo, nossa, como tá bonito, a pele tá bonita, o cabelo tá bonito, nossa, como eu sou linda, como eu sou uma filha de Deus abençoada, como eu sou um ser divino, não sei o que eu vou começar a sentir? Isso também, eu vou ver com outro olhar. Uhum. Então, isso aqui é a programação positiva sendo colocada, entendeu, gente? Então, isso é muito importante para treinar essa nossa autoestima, para treinar esse olhar amoroso, né, que o Rodrigo tanto fala que a gente tem que praticar, né? E é uma constância, né? E tem coisas que eu tenho feito isso há 19, agora que começou a cair, a fixar a programação para daqui para frente. Então levou um tempo, leva-se um tempo, uma lacuna de tempo de ficar deletando programação negativa, tirando os lixos e coloca. Daqui a pouco o aplicativo novo fica em desuso e os vírus se multiplicam e tu continua. Até que, às vezes, no meu caso, passaram-se 19 anos para eu começar que agora realmente zerou, não todos os lixos, mas alguns que eu me empenhei mais, para liberar espaço para novas programações. Ou que alguma programação positiva realmente se instalou de verdade e eu comecei a usar o aplicativo de uma forma mais prática e duradoura. E aí a gente vai fazendo isso setor por setor, tempo por tempo, mas a constância realmente, como diz o yoga, né? Com o tempo e persistência, inevitavelmente o estado de yoga vai acontecer. Com tempo e persistência, inevitavelmente vai acontecer. Pode ser um ano, 10 ou 50, mas se for genuíno, vai acontecer. Mas isso que você acabou de falar é interessante, né? Porque assim, quando a gente faz uma mudança de casa, a É, quantidade de coisa que a gente joga fora, que a gente doa, é um é um negócio absurdo. impressionante, né? E aí você acaba se mudando para uma casa nova e, querendo ou não, você acaba começando a acumular coisa de novo. Então, gente, de tempos em tempos, assim como a gente faz aquela faxina anual na nossa casa, aquela faxina para doação, aquilo tudo, a gente tem que fazer uma faxina na nossa mente. O que que não me serve Uhum. mais, né? Que eu tenho que limpar que não me cabe mais? Cabia. Cabia até o ano passado, cabia até 2 anos atrás, mas agora não cabe mais, não faz mais sentido. Eu absorvi informações novas, né? Então é bem importante a gente fazer isso, né? E tem uma historinha que eu gosto bastante, né, de um atleta famoso que quando ele começou a sua carreira, ele foi constantemente criticado por não ser rápido o suficiente. Todos diziam que ele nunca ia conseguir. Em vez de absorver essa negatividade, ele treinou sua mente para responder com afirmações positivas.
Cada vez que eu via algo negativo, ele dizia a si mesmo: eu sou rápido e forte. Com o tempo, ele se tornou um dos atletas mais rápidos do mundo, não porque os outros pararam de criticá-lo, mas porque ele não deixou a negatividade o programar. Vocês sabiam que o Ayrton Senna, quando ele entrava dentro do carro, antes de toda a corrida, sabe o que ele falava para ele mesmo? Ele dizia assim, ó, eu tenho o direito dado por Deus de vencer. Olha que Bravo. forte, gente. Uhum. O Ayrton Senna entrava no carro dele, ele fechava os olhos, botava a mão no volante e ele dizia, eu tenho o direito dado por Deus de vencer. Olha como ele trabalhava a mente dele com uma afirmação poderosa para dizer que ele era merecedor daquilo ali. E como ele foi um grande atleta, né? Um grande piloto, né? Uhum. Um orgulho para todo mundo. Então, olha que interessante isso. E quantas vezes a gente, né, vai para um lugar, vai para o trabalho dizendo, eu não sou bom o suficiente, ai meu Deus, eu sou um burro mesmo, eu errei de novo, eu errei de novo. E o erro, gente, a gente tem que entender que o erro faz parte, a gente só cresce errando, a gente não pode ter medo de errar. A gente não pode ter. Então, faz parte isso, né? Então, é bem E aí, importante isso, a gente agora? ter essas frases. É muito importante a gente ter essas frases de poder, né? Que os indianos chamam de mantras, né? Mas é importante. Qual que é o seu Mantras. mantra, pessoal? Você acorda e fala o quê para Uhum. você? Qual que é a sua frase de poder, né? Qual que é aquela sua afirmação que quando você tá lá, assim, que não tá acreditando, você vai lá igual o atleta que falava, né? Eu sou rápido e forte, eu sou rápido e forte, igual o Ayrton Senna falava. Eu tenho direito dado por Deus de vencer. Então, a gente tem que ter essa frase de poder, né? E só comentar um pouquinho sobre essa frase que tu falou, né? Sobre erro, né? No fundo, o erro nem existe. Por quê? Quem é que faz alguma coisa querendo errar? A gente sempre faz tentando acertar, né? Cogitando um acerto 100% igual à nossa expectativa. As pessoas que mais têm sucesso, é dito, que elas não têm essa palavra como erro. Não existe para elas erro. Tem tentativas de... Tem feitos para acertos que não se complementam 100% com a expectativa, ele vai lá e faz um ajustezinho. Mas colocar como se o erro fosse uma coisa ruim, né? E quem falou que o erro é ruim? Né? Então, é interessante, só uma forma de mudar um pouquinho essa programação. Não, o erro é bom. Ele só me permitiu ver um ajuste que eu preciso fazer para realmente completar o quebra-cabeça como eu quero que ele apareça. Enxergar uma Mas, enfim. oportunidade de melhoria, né? Exatamente. Ao Então, invés de ficar essa focado no palavra, problema, ai, que burro que eu sou, errei, como? não. O que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Aham, Como que eu posso mudar isso para que isso não aconteça, né? Pensa de forma futura, né? sim. Cancela a programação. Eu não errei. Programação negativa cancelada. Eu não errei. Programação positiva registrada. Eu fiz e agora posso ver um outro ângulo para fazer ainda melhor. Bingo. Aí tinha uma jovem, né, que estava prestes a fazer o Enem, né? E antes de entrar na sala, ela ouviu umas colegas dela dizendo que tinha quase certeza que ela não ia passar, que ela era muito burra, né? E ela não acreditou naquilo e ela lembrou de cancelar a negatividade, porque ela já tinha lido esse livro aqui, né? E ela disse, né? Programação negativa cancelada. Eu sou capaz, estou preparada. E ela fez a prova e passou, né? E hoje está lá na faculdade, bem linda. Então, assim, por quê? Se ela tivesse acreditado nos outros, né? Ela teria se deixado levar por isso. Então, é muito importante Uhum. a gente ter as nossas frases, agir com convicção e cancelar, não deixar as pessoas botarem vírus na nossa mente. Programação negativa cancelada, né, Rodrigo? E Cancelado. programação positiva Positiva registrada. 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 Lembra que quando for no seu buffet, tá? Quando você for almoçar e tem aquele buffet gigante na sua frente, é uma ótima oportunidade de você praticar esse exercício, tá? Quando você olhar aquele doce colorido, brilhoso, cheiroso, a sua mente vai dizer: pega um pedaço, mas não pega pequenininho, pega bastante porque você merece.
Você vai olhar e vai dizer, programação negativa cancelada. Eu vou na fruta ou não vou comer sobremesa, porque agora não é o momento que eu estou me preparando para alguma coisa, enfim, não é o momento. Aí quando você olhar aquela salada, chamandra, né, você diz, opa, programação positiva confirmada. Vou comer essa salada porque ela nutre os meus sentidos, tem toda uma questão filosofal de vida e ética de comportamento. Então, e tudo é assim. No shopping, quando for comprar, olhou aquele vestidão, né? Ou aquela roupa bonita, aquele precinho embaixo, 10 parcelas de X, você vai olhar e vai dizer, opa, programação negativa cancelada, não preciso deste Não preciso de mais um, vestido né? agora. Não preciso de mais um vestido, não preciso parcelar em tantas, não preciso desse parcelamento todo. Programação negativa cancelada. Programação positiva registrada. Eu vou passear livre dessas distrações e dessas informações todas. Eu vim aqui para curtir com a minha família e não para penhorar o meu cartão mais uma vez. Então, a todo instante, essas duas frases a gente pode usar constantemente, dentro e fora de todas as formas. E esse é o exercício para a próxima semana, né, Rodrigo? Como que ele vai Sim, funcionar? vamos lá. Então, durante essa semana agora, a fase de observação. Preste atenção em todas as vezes que você ouve algo negativo, seja de você mesmo ou dos outros. Cancelamento da negatividade. Sempre que notar uma frase ou pensamento negativo, diga em voz alta ou mentalmente. Programação negativa cancelada. Aí vem exercício da programação positiva. Após cancelar, substitua o pensamento por algo positivo. Por exemplo, se você pensou, eu não sou bom o suficiente, afirme, eu sou capaz e mereço o sucesso. E registre de pensamentos. Anote ao final de cada dia quantas vezes conseguiu cancelar a negatividade e o impacto que isso teve no seu humor e nas suas ações. E esse exercício vai te ajudar a se tornar mais consciente de seus pensamentos e reações, criando um padrão positivo em sua vida. Então, recapitulando o exercício, a todo momento, seja um pensamento, um sentimento, uma terceira pessoa ou uma atividade que for negativa, você vai dizer programação negativa cancelada. Quando for algo positivo, você vai dizer programação afirmativa, aprovação positiva afirmada. Tá? E vai refazer aquela situação negativa. E vai anotar quantas vezes isso tem acontecido por dia. Ok? Isso, Simples gente, assim. vai fazer o quê? Vai ativar aquele observador interno que o Rodrigo explicou pra gente. Quanto mais eu fico Uhum. atento a esses pensamentos e o que eu estou conseguindo fazer com eles, mais eu estou ligando esse observador. Quanto mais o Uhum. observador está ligado, mais ele consegue observar, mais a gente consegue cancelar e mais a gente consegue colocar programações positivas Programações positivas. registradas. E para que a gente registre todo esse momento que a gente viveu nessa live hoje, o Rodrigo Uhum. vai conduzir agora um exercício de respiração para que a Respiração. gente consiga absorver, então, tudo aquilo que foi passado, né? E é isso. Lembrando então que esse exercício de respiração é uma das formas que você tem de ativar o seu observador interno. Parar, fechar os olhos, respirar um pouquinho, a sua atenção vai se redobrar e você vai perceber essa gama de influências negativas para você cancelar e positivas para você registrar, tá bom? Então, coluna ereta, solta suas mãos ao longo do seu corpo ou apoia sobre as suas pernas. Convido vocês a fechar os seus olhos. Mantenham-se atentos, então, a tudo que eu falar e repete somente aquilo que você achar conveniente e quiser. Inspire lento e profundo pelo seu nariz. Segure o ar um pouco, alguns instantes, dentro dos seus pulmões. E exale também pelo seu nariz lentamente. Vá percebendo o ar saindo do seu nariz. Pulmões vazios?
Novamente, inspire. Retenha. E exala bem devagar. Bem devagar. Tomando consciência da sua respiração. Tomando consciência deste seu momento. Novamente, inspire, o ar passa pelo nariz, garganta, vai enchendo seus pulmões. Segura confortavelmente, deixe que seu corpo faça as trocas gasosas de uma forma mais efetiva. Lidere-se. E agora exala de uma forma lenta, quista, observando o ar saindo um pouquinho mais aquecido, trazendo um estado, parece, de maior bem-estar, maior relaxamento. Sente seus ombros se soltando um pouquinho mais. E na próxima exalação, nós iremos vocalizar o mantra OM uma vez. Inspirando grande. Ainda de olhos fechados, esfregue uma mão na outra, dinamize um pouco de energia nas suas mãos. Coloque suas mãos sobre os seus olhos ainda fechados, para você proteger as suas mãos da luz e também já sentir esse calorzinho que é uma energização. É você registrando tudo que foi de bom, de bem, de belo dessa live. Abra os seus olhos ainda por baixo das suas mãos, se acostumando com a claridade, se protegendo e aos poucos vá tirando as suas mãos do seu rosto, a luz entra aos pouquinhos no seu rosto. E assim, encerramos mais uma live. Muito obrigado a vocês todos. Lembra, compartilha, segue, faz os exercícios, ensina alguém nesses exercícios, ensina alguém essas duas práticas de cancelar o negativo, registrar o positivo. E esse é o livro Atitude Diária, da Nilza Larcon. Tá joia? Se quiserem saber como comprar esse livro, de repente perguntem pra gente. A gente pode, de repente, ver como é que vocês podem ter acesso a essa literatura simples, mas que pode causar uma revolução gigantesca na sua existência para cima, ascendente. Gratidão imensa a todos vocês. E agora, assim que a gente encerrar a live, eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo o exercício para que vocês possam praticar. É uma honra estar aqui com vocês. Nós somos muito gratos pelo tempo de vocês e por estarmos aqui podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso estudo, né? Que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Então, gratidão imensa. E até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Falou, tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.